107.9. A Universidade em sintonia com você. Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar conosco pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos falar sobre um importante evento cinematográfico que começa amanhã na França, o Festival de Cannes. E estará comigo o realizador audiovisual e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural da UFSM, Marcos Oliveira. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando, CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari. Na técnica, um profundo conhecedor do cinema francês, Zezinho Quartiero. Não é isso, Zezinho? Em Santa Maria agora, 22 graus, temperatura bem agradável, e são 2h03. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse 12 de maio. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 12 de maio na história do cinema. Em 1907 nascia Katharine Hepburn, uma das maiores atrizes de todos os tempos. Ícone do cinema clássico de Hollywood, ela venceu 4 Oscars de melhor atriz, um recorde até hoje, e ficou conhecida por sua personalidade forte e papéis marcantes, sempre com uma dose de sofisticação e independência. Em 1999, foi eleita a maior estrela feminina do cinema pelo Instituto Americano de Cinema. Dentre seus filmes, destacamos Manhã de Glória, de 1934, Núpcias de Escândalo, de 1941, Uma Aventura na África, de 1951, em que ela fez ao lado de Humphrey Bogart, Adivinhe Quem Vem para o Jantar, de 1967, O Leão no Inverno, de 1968 e Num Lago Dourado, de 1982. Ela faleceu em 2003, aos 96 anos. Também, em um 12 de maio, mas de 1921, nasceu no Rio de Janeiro a grande Ruth de Souza, pioneira da representatividade negra na dramaturgia brasileira. Ela foi a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na Rede Globo, A Cabana do Pai Tomás, em 1969. E também a primeira artista brasileira indicada a um prêmio de melhor atriz em um festival internacional, no caso, o Festival de Veneza, pelo filme Sinhá Moça, de 1954. Dentre seus filmes, destacamos ainda A Morte Comanda o Cangaço, de 61, O Assalto ao Trem Pagador, de 62, Jubiabá, de 87 e O Aleijadinho, Paixão, Glória e Suplício, de 2003. Ela faleceu em 2019, aos 98 anos. Em 1928, nascia o mestre das trilhas sonoras, Burt Bacharach. Pianista e compositor norte-americano, ele encantou gerações com canções como Raindrops Keep Falling on My Head e Arthur Stan. Ao longo da carreira, conquistou 6 prêmios Grammy e 3 Oscars. Bacharach participou de vários filmes de Hollywood, incluindo os 3 da série Austin Powers. Faleceu em 2023, aos 94 anos. Em 1930, nascia o cineasta espanhol Jesús Franco, figura lendária do cinema B e do underground europeu. Com mais de 200 filmes dirigidos, ele ficou conhecido pela mistura ousada de erotismo e horror, os chamados horróticos. Trabalhou com nomes como Orson Welles e Christopher Lee e se tornou cultuado por fãs do cinema trash.
Os filmes que destacamos são O Sádico Barão von Klaus, de 62, O Excelente Vampiros Lesbos, de 1971, e O Exorcista Diabólico, de 75, filme que completa esse ano 50 anos. Ele faleceu em 2013, aos 82 anos. Fazem aniversário hoje a diretora gaúcha Tezuka Yamazaki. Ela completa 76 anos e é conhecida, né, por ter dirigido Gaijin e também pelo filme Lua de Cristal com Xuxa Meneghel e Serginho Malandro. Da Irlanda, o ator Gabriel Byrne, né, também comemora aniversário hoje. Ele faz 75 anos e é conhecido por filmes como Os Suspeitos, Fim dos Dias e também pela série Terapia. O nova-iorquino Ving Rhames faz aniversário hoje, ele completa 66 anos, conhecido como o Luther da franquia Missão Impossível, provavelmente vai aparecer nesse próximo filme que está para ser lançado, mas principalmente pelo memorável Marcellus Wallace em Pulp Fiction. O também conhecido ator Emílio Esteves comemora 63 anos hoje. Ele é destaque nos filmes dos anos 80 e 90, em obras como Clube dos Cinco e Jovem Demais para Morrer. E se você é ali da geração anos 90, 2000, certamente ouviu falar de Jason Biggs, o desajeitado Jim de American Pie. Ele faz 47 anos hoje. A atriz canadense Deborah Kara Unger participou de vários filmes como Crash e Silent Hill, completa 59 anos hoje. E, para fechar os aniversariantes do dia, Rami Malek, o famoso Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, e também pela série Mr. Robot, faz 44 anos hoje. Ele venceu o prêmio Oscar pelo filme em que interpreta Freddie Mercury. Hoje faz um ano do falecimento do ator gaúcho Paulo César Pereio, ator de presença marcante e voz inconfundível. Nascido em Alegrete, ou no Alegrete, como alguns preferem, Pereio iniciou sua carreira no cinema em 64 com o filme Os Fuzis, de Rui Guerra. Ele venceu Quiquitos e também prêmios do Festival de Brasília. A carreira atravessou vários movimentos do cinema brasileiro, entre eles o Cinema Novo e a Retomada, trabalhando com diretores como Glauber Rocha, Hector Babenco, Joaquim Pedro de Andrade, Neville de Almeida, entre outros. Há 50 anos, as telonas de Santa Maria brilhavam com filmes gloriosos que eram exibidos naquela época. O Cine Glória exibia o drama italiano A Primeira Noite de Tranquilidade, de Valerio Zurlini, estrelado por Alain Delon. Um filme denso e elegante que marcou o público daquela época. Já no Cine Independência, a ação e o realismo tomavam conta da tela com o filme Sérpico, de Sidney Lumet, estrelado pelo grande Al Pacino. E no Cine Imperial, temos uma sessão dupla em que foram exibidos os filmes Tarzan, o Vencedor, com Johnny Weissmuller, o Tarzan mais famoso da história do cinema, e também a animação da Disney Esse Pato Vale Ouro, estrelado pelo incrível Tio Patinhas. E agora vamos para a nossa trilha sonora. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Em homenagem a Burt Bacharach, trazemos What the Road Needs Now, canção que está na trilha sonora do primeiro Austin Powers, 000, Um Agente Nada Discreto, de 1997, filme que conta com Mike Myers no papel título e também dirigido por Jay Roach. O escurinho do cinema. Matinê, na Uni FM. Durante quase 2 semanas de maio, Cannes brilha mais do que nunca. A cidade na Côte d'Azur se transforma no epicentro do glamour mundial cinematográfico com a chegada de grandes estrelas do cinema mundial. E esse ano nós temos a 77ª edição do festival, que começa amanhã, terça-feira, dia 13,
e vai até dia 24 de maio, quando serão anunciados os vencedores da mostra competitiva, já que as outras mostras revelam seus vencedores antes. O Festival de Cannes é um dos mais prestigiados festivais do mundo. Foi criado em 1939 na França, mas sua primeira edição oficial só aconteceu em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele surgiu como uma resposta ao Festival de Veneza, que na época era controlado pelo regime fascista da Itália e sofria muita interferência política. O evento, desde 1946, acontece anualmente nessa cidade costeira do sul da França, chamada a região da Riviera Francesa, e reúne, além de cineastas e grandes artistas, muitos jornalistas e curiosos e amantes do cinema pelo mundo. Desde seu início, o festival teve como um dos objetivos, celebrar a arte cinematográfica e promover obras autorais e também questões inovadoras, revelando aspectos culturais, inclusive, de cada um dos países. Esse ano, por exemplo, nós teremos grandes estrelas como Tom Cruise, que ele volta a Croisset, com o novo Missão Impossível, o acerto final, na tentativa, inclusive, de recriar o sucesso que ele fez com Top Gun Maverick, que também foi exibido de forma em premiere, né, pela primeira vez, no Festival de Cannes. Mas também leva a Palma de Ouro honorária o grande ator Robert De Niro, celebrando quase 50 anos da vitória de Taxi Driver nesse mesmo festival. Para conversar comigo sobre o festival, sobre questões relacionadas a esse evento em Cannes, a ansiedade que antecede os cinéfilos, inclusive, está comigo o produtor editorial, fotógrafo, realizador audiovisual, cinéfilo, corredor hoje em dia também, Marcos Oliveira, que dentre, inclusive, as realizações audiovisuais está o curta-metragem Para Que Eu Não Esqueça, menção honrosa no 3º Festival Nacional de Cinema Independente, o FENACIM. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui, podendo falar sobre esses assuntos que a gente gosta. O Marcos, né, quem não conhece o Marcos, né, depois que vê a foto vai observar que ele é irmão do Pedro Amaral, que já esteve aqui comigo também, falando sobre cinema brasileiro. Inclusive, às vezes eu confundo um e o outro, né? Isso aí faz parte, certa semelhança ali. Uma certa semelhança, né? Mas, Marcos, como é que assim, começou essa tua uma relação assim, com o teu conhecimento sobre o Festival de Cannes? Eu sei que tu conhece muito outros festivais, né? No Brasil, inclusive, mas o Oscar, por exemplo, que não é um festival, é uma premiação, né? Que chega mais, inclusive, pela própria questão da influência que Hollywood exerce sobre a cultura aqui no Brasil, mas também pelos filmes serem exibidos antes, né? E aí oportunizar que a gente assista aos filmes antes da premiação, né? O Festival de Cannes não permite isso, a não ser que tu consiga ir para Cannes e assistir os filmes na estreia. Como é que tu observa assim, a importância, a tua relação com o festival e a importância assim, desse festival de uma forma mais ampla, assim, pensando ele no mundo? Vamos lá, então. A questão de Cannes, que eu penso que a gente pode falar que, de certa forma, ele serve como uma espécie de um termômetro de quais são os assuntos, quais são os temas. Claro, é um festival internacional, mas sediado na França, que nem tu colocou, o que é interessante, porque a França tem como muitos outros polos, a França realmente tem um papel interessante para o cinema mundial. Foi lá onde veio Truffaut, Godard, a própria Nouvelle Vague, né? O próprio cinema, né? O próprio cinema, eles colocam, né? Inclusive, né? Os irmãos Lumière como um dos pais aí do cinema, né? Inclusive, o Louis Lumière, um dos irmãos Lumière, ele, de alguma forma, ele estava envolvido nas primeiras tentativas de fazer o Festival de Cannes, né? Então, os pioneiros se encontram, né? Os pioneiros seguiram trabalhando. Então dá para pensar que ele, de certa forma, serve como uma espécie de um panorama do que vem a seguir, do que está sendo feito, E isso especialmente fora, talvez, aquele circuito mais comercial, vamos dizer assim. Vamos só para saúde da nossa conversa diferenciar só agora um pouquinho o que seria o cinema comercial e o cinema mais autoral. Uhum.
Porque muitas das produções que chegam no cinema hoje, que a gente... Vamos lá, vamos dizer os filmes que estão sendo exibidos nos cinemas daqui da cidade, por exemplo. São produções que, em grande parte, não dependem de ir para um festival para conseguir uma distribuição. A gente tem que fazer uma diferença entre o filme ser produzido e garantir que ele vai chegar nos cinemas. Então, quando a gente vê, por exemplo, os filmes da Marvel, os filmes das grandes franquias, as sequências, eles já têm um lugar garantido nas salas de exibição ao redor do mundo. E Cannes vem com esse viés de muitas vezes abrir portas para produções que talvez não tenham essa abertura logo de saída. Muitas vezes acaba também projetando cineastas que ainda não têm um grande alcance, que estão ali consolidando a sua carreira. Mas também a gente enxerga que tem presenças que são quase garantidas, né? O pessoal participa mesmo, então acho que como todo ambiente tem a sua panelinha, digamos assim. Então eu gosto de enxergar Cannes assim como é o ponto de partida de muitas produções que talvez vão dali para frente ganhar uma repercussão bem, bem legal. Um exemplo muito, muito recente que a gente tem, vamos voltar ano passado, por exemplo, é o filme A Substância, né, da Coralie Farget, que é muito legal que depois, se alguém se interessar, buscar ver um pouco mais da história da produção e depois das questões envolvendo a distribuição. Ele foi produzido e não tinha uma distribuidora. E com a projeção que ele ganhou em Cannes depois, foi bastante aplaudido, inclusive, foi bastante reverenciado pelos críticos. E isso abriu portas para ele ganhar uma distribuição ao redor do mundo também. Foi ali que a MUBI comprou a Substância para fazer essa distribuição? Ou ele é anterior? Tu chegou a ver sobre isso? Eu não sei dizer agora se a MUBI veio antes ou se a MUBI veio depois. Certo. A gente até tem um caso esse ano de uma produção aqui, que eu até vou procurar, que é o filme do novo filme do diretor Joachim Trier, né, que é diretor da Pior Pessoa do Mundo, quem assistiu. Que é um filmaço. É um filme bem, bem, bem bacana mesmo. Esse ano ele vai estar exibindo, vai estar concorrendo com Sentimental Value, que é um novo filme dele. E é um caso de filme que ele já tem uma distribuição garantida nos Estados Unidos pela Neon, que é uma distribuidora muito, muito compradora de Cannes. Ela é muito olheira de Cannes. O Parasita, inclusive, foi um dos filmes, né? O Parasita, por exemplo, é um que foi distribuído pela Neon. Mas a MUBI é a distribuidora que vai levar ele para o restante do mundo. Então, é um caso talvez parecido ali com a Substância, que a gente não sabe ainda qual vai ser a repercussão em termos de crítica, né? O que vai acontecer com o Sentimental Value, no caso. Mas é muito provável que os filmes acabem... É uma questão de ganhar uma atração na distribuição mesmo depois. Não precisa nem ser vencedor. Só tu já ter passado ali, já ter sido selecionado, tu já ter sido exibido, ter sido avaliado pelos jornalistas, por quem você faz presente lá, já tende a te abrir portas para, quem sabe, até a corrida do Oscar. Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Isso. É interessante que tu traz, né? Até puxando essa questão do Oscar, já que tu deixou a bola quicando para nós, né? O Parasita, mais recentemente, né? O filme que teve esse grande sucesso tanto no Festival de Cannes quanto mais tarde no festival, que não é o festival, né? Mas na premiação de Hollywood, né? Que é a corrida para o Oscar, vamos chamar assim, né? E foi um filme que foi angariando assim desenvolvimento e levava sempre consigo a força que a vitória no Festival de Cannes acabou trazendo, né? Mas como tu mesmo destacou, nos últimos anos, né, nós tivemos Anatomia de uma Queda, o Zona de Interesse também, que é um filme britânico falado em alemão que representou o Reino Unido na categoria de filme internacional. Ano passado, né, o vencedor do Cannes foi, né, o que resultou em vencer também o Oscar, né, o famoso Anora, né, que o brasileiro aí, né, até agora ainda não tenha talvez se contentado com essa, ou se acostumado com essa vitória do Anora, né? Mas o Substância, como tu trouxeste, né, o outro filme que os brasileiros não gostam muito, né, que é o Emília Pérez, né, que é um filme que ganhou o Festival de Cannes a categoria de atriz, né? As atrizes do filme ganharam o prêmio principal, e a animação da Letônia, o Flow, né? Então, nesses últimos anos a gente observa, né, que esses filmes eles tiveram o Cannes como um avalizador, né? E o próprio Brasil tem um pouco disso
tanto no filme Bacurau, mas principalmente A Vida Invisível, né? Que foi um filme que venceu uma mostra paralela, né? Do Festival de Cannes, e que representou o Brasil, né? Depois para ser um dos indicados aí à categoria de filme internacional. Mas ambos os filmes tiveram também um circuito nas salas comerciais que foram também possíveis graças à sua exibição e seu sucesso no Festival de Cannes. Inclusive o Karim Ainuz, né, que é o diretor do A Vida Invisível, ele também lançou o Motel Destino ano passado no Festival de Cannes, e o filme veio logo na sequência para os cinemas aqui de Santa Maria, por exemplo, que é um indicador importante, porque a gente está falando de um cinema de interior do Brasil, né, e que nem todos os filmes mais cult assim são exibidos. Então, esse ponto que tu traz eu acho importante, assim, né? E como é que tu acha que isso pode continuar tendo resultado hoje em dia, né? Sendo que o que a gente fala hoje sobre o Festival de Cannes vai ser muito mais especulação do que certezas, né? Pegando elementos que tu trouxe na tua fala, que é legal da gente começar a caracterizar o Festival de Cannes em si, é que ele tem uma tendência, digamos, a priorizar filmes mais de... Se é que dá para chamar assim, filmes mais de autor. Uhum. Então ele costuma deixar, às vezes, os filmes com orçamentos maiores, filmes que já têm um alcance maior, talvez, para Veneza, e busca pegar mais os filmes mais autorais, que têm propostas, talvez, mais que fogem um pouco daquilo que é mais corriqueiro, aquilo que é mais usual. E se a gente puxar, já teve bastante exemplos assim de filmes do Brasil que foram para lá e depois tiveram destaque aqui nas nossas salas. Se a gente pegar talvez esse momento que a gente está, esse timing da vitória do Ainda Estou Aqui, que não foi para Cannes, ele foi para o Festival de Veneza, na verdade, mas que teve a feliz vitória ano passado no Oscar. A gente está num timing interessante no sentido do que isso pode trazer de benefícios para o Brasil no Festival de Cannes. Esse ano até é legal da gente ressaltar que vai ter a maior representação nacional nossa lá no festival. E ele tem também esse viés de favorecer discussões sobre, como é que a gente pode solucionar a distribuição dos nossos filmes lá fora também, conseguir quebrar um pouco da barreira que a gente tem e exportar mais o nosso cinema para lá, firmar talvez mais parcerias, talvez elaborar novas parcerias de produções também, com colaborações com outros países. Então, eu entendo que o festival também tem... por ele ser um festival, ele ser também um fórum, ele é exibição, ele é júri, ele tem também avaliação dos filmes, ele tem mostras paralelas. Então, é efervescente. Eu penso assim que é um momento não só de pensar a nível do que vai ser premiado, o que não vai ser, mas ele tem esse potencial de desdobrar o cinema mesmo, de continuar favorecendo que novas parcerias surjam, que os filmes ganhem mais circulação e... Inclusive, né, o Brasil ele é nomeado esse ano, né, como o país de honra do Festival de Cannes, no Marché du Film, que é justamente o mercado, né, que é desses tentáculos aí que o Festival de Cannes tem, né, e esse marché é o maior mercado do cinema do mundo, que é realizado nessas 2 semanas aí, em que muitos negócios são feitos, muitas parcerias são firmadas, né, e o Brasil foi escolhido para celebrar os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e França, né, então esse dado que tu traz também é importante porque, de fato, né, a gente fala muito dos filmes em si, mas digamos que o Festival de Cannes ele pulsa cinema nessas 2 semanas aproximadas, né? E a gente fica assim, esperando, né, que o Brasil tenha tenha representantes para começar e depois que tenha um bom aceite, né? Porque a gente espera que o Brasil siga essa onda favorável, né? Depois do Ainda Estou Aqui. Exato. E é legal de pensar que, bom, esse ano já puxando mais ainda o assunto Brasil, né? A gente saiu muito quente, eu acho, da questão do Oscar, né? Então, tem um olhar diferenciado quando a gente agora olha para as produções nossas que vão para fora, porque, querendo ou não, a gente percebeu que tem uma chance, né? De talvez ser reconhecido também, não só aqui, mas também nas grandes premiações internacionais.
Então, dentre os filmes indicados, que a gente vai falar melhor depois como é que funciona, mas dentre os filmes indicados esse ano a gente tem um longa nacional, que é O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho. Então, é difícil a gente não olhar para essa presença dele ali com uma certa expectativa, né? Não sei se ela é boa, não sei se é bom a gente ansiar tanto assim, mas é realmente assim de deixar a gente sonhar, quem sabe, talvez tenha o início aí uma nova trajetória, uma nova corrida, talvez não pensar só no Oscar, né? Mas de que o filme que vai estrear lá, e acho que é importante a gente ressaltar que Cannes tem uma característica bem importante dele, que é o ineditismo. Os filmes, eles não podem ter sido exibidos já antes. Eles até podem, já ter um acordo de distribuição, digamos assim, mas eles não podem ter sido exibidos em nenhum outro lugar. Então, eles precisam ser inéditos. E não dá pra gente saber ainda como é que vai ser a recepção, né? O filme vai estrear lá, mas acho que toda essa corrida que a gente teve ano passado deixa a gente sonhar um pouco, de quem sabe tem uma projeção bacana aí também. Sem dúvida. A gente vai ouvir uma música agora, Marcos, mas na sequência eu quero entrar um pouquinho nesses filmes aí que estão cotados, né, em algumas outras questões sobre o festival, que eu sei que tu, né, leu muito sobre o festival também para conversar conosco, né? Agora a gente vai ouvir uma música francesa, né, que está em uma trilha sonora de um filme dirigido por Wes Anderson, que é um dos diretores que tem um filme indicado, mas o filme em questão aqui é Viagem a Darjeeling. E a música é Les Champs-Élysées de Joy Dassin. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí, Joy Dassin. Essa música é incrível nesse filme do Wes Anderson, né? E o Wes Anderson esse ano, ele tá com um filme também na mostra competitiva e sempre fica, né, essa ansiedade, né? O filme que ele tá aí para lançar é o Esquema Fenício, né? O título traduzido para o Brasil aí. E aquelas características do cinema do Wes Anderson, nos trailers, por exemplo, estão todas lá, né? Então, se alguém espera inovação nesse sentido, não vai ter. Mas talvez o Marcos falou antes, né, das várias ações que são feitas durante o Festival de Cannes, e duas mostras são, digamos, as mais badaladas hoje em dia, né? A primeira é a mostra competitiva, que é a mostra que é a central, que entrega a Palma de Ouro, os prêmios do júri, né, entre outras premiações. E que ela é justamente dia 24 de maio vai ser a entrega. Esse ano a atriz Juliette Binoche é a júri do presidente, né, que também conta com a Halle Berry, com o Hang Sang-soo, com a Payal Kapadia, com o Carlos Reigadas, entre outros grandes artistas aí que fazem parte desse júri bem selecionado, né? E a outra mostra é a Un Certain Regard, que traz obras mais, digamos, experimentais ou até mesmo ousadas, né? Vamos falar um pouquinho, Marcos, né? Primeiro da mostra, o que a gente espera da mostra competitiva, né? Só para destacar que também tem mostras não competitivas, onde vai ser exibido o filme do Tom Cruise aí, né? Entre outros filmes, né? O próprio Spike Lee também vai ter um filme exibido, né? Mas a mostra competitiva aí, pelo que tu leu, assim, o que tu espera dela? Então, como o festival tem essa característica dos filmes serem estreias, é muito diferente, por exemplo, da gente analisar o Oscar, porque não tem nada antes. A gente vê ali a relação, são 22 filmes, né, que a gente não tem acesso, a gente não sabe, não tem como prever o que vai acontecer. Isso tem é legal. Que não tem nem sinopse alguns filmes, né? Não. Então se sabe nada dos filmes. Então... tem filmes que, às vezes, o trailer é lançado no dia da exibição. Então, a gente vou ficar devendo alguns. Mas é legal ver ali na relação o que me chamou a atenção da mostra competitiva em si, né? A gente tem, por exemplo, tem duas figuras ali que já são bicampeões, que é os irmãos Dardenne, são irmãos belgas. Isso. E vão concorrer com um filme chamado Young Mothers. E já são veteranos aí. O legal quando tu já apresentou a Un Certain Regard, meu francês não tá em dia, mas
Não é que os filmes que não cabem na mostra competitiva vão ali, não é bem isso. Mas, às vezes, na mostra competitiva nem sempre aparecem cineastas novos. Às vezes tem que construir uma carreirinha ali antes de chegar na mostra competitiva. Então, um Certain Regard fica ali para quem está talvez começando agora, para quem está estreando um novo ofício, vamos dizer assim, que a gente vai falar sobre isso. Mas a gente já tem, por exemplo, a figura dos dois, né? Os Dardenne, que já são recorrentes. O próprio Kleber Mendonça Filho também já tem uma trajetória ali na mostra competitiva. Eu fiquei muito curioso com um chamado Die, My Love, que é da cineasta escocesa Lini Ramsey. Ela dirigiu, famosíssimo, né? Precisamos falar sobre Kevin. Esse filme me corta até hoje. Não é um filme que eu veria... Difícil ver de novo. Eu acho que eu vejo aquelas imagens lá da Tilda Swinton e já me dá um negócio assim, eu não quero ver o filme, né? E eu fiquei curioso por ser um trabalho dela e também porque tem a Jennifer Lawrence. Faz tempo que eu não vejo a Jennifer Lawrence. Gosto dela. Eu cresci vendo Jogos Vorazes, então tava até me perguntando essa semana, por acaso, por onde é que anda, o que tem feito, né? Então... Vou acompanhar mesmo o que vai acontecer, como é que vai ser a recepção. O Wes Anderson, né? Então, aí com um grande elenco, acho boa parte da delegação de estrelas que vai estar no festival vem com ele junto, né? A Benicio del Toro, a Scarlett Johansson também, o Riz Ahmed, o Tom Hanks vai aparecer lá também. E eu fiquei muito curioso com o Richard Linklater também. Um filme chamado New Wave. Eu gosto muito do Linklater. Teve o Nouvelle Vague, né? Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Isso. Que é justamente referência à Nouvelle Vague francesa. Os bastidores da filmagem do filme Acossado do Godard. Não tinha entendido que era isso. Isso. Caramba. As imagens que eu vi desse filme são, assim... Nossa, a expectativa lá em cima. O que pode ser um fato ruim também, né? Quando tu tem muita expectativa, tu pode ter ela frustrada, né? Cara, mas o Richard Linklater raramente me frustra, viu? Eu gosto do que ele faz com o ofício, sabe? Eu acho ele muito bom. E Cannes, muitas vezes, enquanto mostra, não é que ela se engaja ali muito... politicamente, mas ela também dá o seu espacinho para isso, né? Então a gente vê, até depois eu posso apurar melhor os títulos aqui, mas vai ter exibição de longas, tanto ficção quanto documentário, que vão abordar em partes ali a questão da guerra de Israel e do Hamas, enfim, a faixa de Gaza, tudo. Então tem um espaço para isso ali também, e parece que vai existir um espaço para se debater aí o nosso presidente atual, né, do Donald Trump, né, uma questão envolvendo ali as tarifas a filmes produzidos em terras estrangeiras. Então parece que vai ter um debate aí também, um espaço para debater isso no Festival de Cannes. Então tô curioso pelo desdobramento que isso aí vai ter, né? E assim, fora da competição a gente tem coisas bem... Porque além da mostra competitiva, né, que nem tu falou, tem outras mostras paralelas que não tem o viés competitivo, mas abrem margem aí para muita coisa legal. Então, na Um Certain Regard, a gente vai ter a Viúva Negra, a Scarlett Johansson, entregando um primeiro filme como diretora, Eleanor the Great, que é com a atriz do Nebraska, se eu não me engano. Eu agora vou procurar o nome dela aqui depois. Uma atriz de 95 anos que tá bombando, tá? June Skid. E o Harris Dickinson também, que ano passado estava com a Nicole Kidman, né, no Baby Girl. Mas pra mim ele é o príncipe da Malévola, ainda foi o primeiro papel que eu vi dele. Vai estrear também com um longa chamado Urchin, que pelo que eu vi é Ouriça, a tradução. E a Kristen Stewart, né, que deu aí uma guinada muito legal nos últimos anos na carreira, vai estrear também como... Não sei se é a estreia como diretora, até vou dar uma olhada nisso depois, mas ela vai estar concorrendo na Um Certain Regard com a The Chronology of Water. Então a Kristen Stewart tá aí, tá com todo o fôlego, né? Tava recentemente naquele longa com a... E agora vem a hora que vem o branco, né? Love Lies Bleeding. Sim. Foi um longa que passou no Festival de Berlim ano passado, inclusive, né? Então eu gosto de ver... Eu tô curioso para ver como é que vão receber essas estreias, enfim, esses destaques na direção agora do pessoal que até então é atriz e ator, né? E aí, claro, a gente tem mais uma vez o Tom Cruise, vai levar o blockbuster, digamos, da edição, que é o Missão Impossível
É o 6º filme, se eu não me engano. 6º, 7º. Acho que é o 8º já. Tá. Né? Missão Impossível, o acerto final. Exato. E ele, que nem tu comentou, ele usar essa estratégia com o Top Gun Maverick e se tornou a segunda maior bilheteria de 2022. Só ficou Deu muito atrás certo. Deu certo, acho que dá um destaque legal, né? O filme se ajuda também, né? Tem que levar isso em conta, né? E o Spike Lee volta também, não sem polêmicas, porque ele volta com um filme chamado Highest to Lowest, a 5ª colaboração dele com o Denzel Washington, um filme da A24, pelo menos só foi anunciado pela A24, uma releitura de Céu e Inferno do Akira Kurosawa. E ele não concorre à Palma de Ouro, mas vai ter a sua premiere lá no festival e definitivamente, sendo Spike Lee, alguma coisa vai dar o que falar, porque o cara gosta, né, de agitar, ele gosta de agitar, é o jeito dele. E ele já foi também presidente do júri recentemente no festival, né? Acho que foi naquele festival que foi na época da pandemia, inclusive, depois... Tanto que ele, né, foi levado novamente, né, quando acabou a pandemia. Então, né, é uma personalidade de cinema aí que sempre está em evidência também na França, né? Eu quero destacar também, Marcos, o filme que está na mostra competitiva da Julia Ducournau. É o Alpha, né? A Júlia, ela venceu já o festival pelo Titane, né? Que eu não sei se é um filme que tu assistiu, mas é um filme pesado, assim, um filme difícil, né? Digamos que é muito óleo, é um filme que traz muito óleo, né? Que mexe com essa questão dos carros e da relação com os humanos, é algo muito simbólico, né? Mas eu acho que é uma diretora que sempre traz algo inovador, assim, nos filmes. E também o Ari Aster, né? Que traz aí o Eddington, que talvez seja um filme de terror também, né? A gente não sabe, porque o Ari Aster ele transita muito por essa questão do horror, né? O Hereditário, o Midsommar, o Bo Tem Medo, já é um tipo de horror diferente, né? Mas o Eddington aí é um faroeste, de certa forma, né? Será que vai ter pegada de horror também? Olha, legal de você trazer esses dois. Uma porque eu não assisti ainda o filme da Julia Ducournau. Eu não sei, com o tempo eu fui ficando mais sensível. Então, quando eu já vejo que a proposta vai enveredar para um lado, tá, não sei se é para mim, mas agora, com a repercussão e com o destaque que ela tá tendo, e quem sabe, vamos ver, vamos medir qual vai ser o destaque dela nessa edição também, eu vou ter que me obrigar. Então... Eu passei um mau tempo com a Substância no cinema já, pra mim foi meio difícil de passar por aquele. Ainda tá na tua cabeça a Substância, né? Não, depois da sessão eu janto. Fui tomar café no outro dia só e... E o Ari Aster é aquela coisa, Ele foi ganhando uma coragem depois dele do Hereditário, né? Ele começou a ousar um pouquinho mais, então o Midsommar já foi um filme que teve um diferencial, daí o Bo Tem Medo já gringolou para outro lado ali, que é uma experimentação válida, com certeza, mas já é um tipo, que nem tu falou, é um tipo diferente, né, de mexer com o terror. E eu acredito que não vai ser algo que a gente vai passar indiferente, acho que é impossível, né, pelo que ele já mostrou, por mais que a carreira não seja tão extensa ainda, definitivamente ele tem alguma coisa guardada ali que vai colar, sabe? Então tô curioso pra ver também como é que vai ser essa estreia dele com o Eddington. E tua torcida é pra qual? Eu vou ser muito bairrista. Não, vamos tirar o Kleber Mendonça, porque a gente vai estar torcendo pelo agente secreto, né? Olha... Mas tirando o Kleber Mendonça, assim, pra quem tu quer que ganhe e fique em segundo lugar, então? Olha, eu acredito assim, que embora eu tenha um pouco de dificuldade, eu gosto muito de ver esse movimento que vem vindo, talvez, das cineastas começarem a reclamar o espaço delas no cinema de terror. Eu gosto muito de filme de terror, eu gosto muito de filme que enfim, especialmente quando vem com esse tom crítico, assim, com essa agressão à sociedade, vamos dizer assim. Eu acho que tem muita força, tem muito fôlego. E eu ficaria muito feliz de ver, por exemplo, a Julia Ducournau, quem sabe, né? Fiquei muito feliz ano passado com a Coralie Farget, conseguindo inclusive chegar à indicação à melhor direção, uma das poucas cineastas mulheres que conseguiu chegar ao Oscar na categoria de direção. Ficaria feliz de ver uma repercussão grande para a Julia Ducournau. São 6 cineastas mulheres concorrendo esse ano, dentre os 22 indicados a filme ali, então gostaria de ver também a Lynne Ramsay com o Die My Love, né? E
E o resto agora só a gente vendo. Só né? temos que aguardar, né? Eu ainda espero que também ver esse trabalho do Javar Panahi, né, que é um cineasta iraniano que eu gosto muito, aí, que fez o Balão Branco, que é um dos filmes mais sensíveis que eu vi nos últimos tempos. E, claro, eu concordo contigo, eu acho que essa questão da representatividade, a própria Kelly Richard, né, que fez o First Call, né, a primeira vaca da América, né, que agora está também concorrendo com um outro filme, The Mastermind, né? Eu acho que também é um nome para ficar de olho aí. E a Carla Simon, né? Representando Sim. aí, no caso, a Espanha, né? Sim. Com o filme Romeria, né? Talvez aí também seja um nome para ser observado. Marcos, algo mais sobre o festival que tu queira destacar em 1 minuto? Vou fazer meu melhor, mas para a gente fechar, talvez, essa participação expressiva do Brasil, né? Eu fiquei muito... Eu vou trazer uma curiosidade pessoal mesmo, porque eu não sabia que existia. Além da participação com 4 curtas-metragens que o Brasil vai estar esse ano na mostra chamada Quinzena dos Diretores. Não vamos mencionar os 4, senão eu vou gastar meu tempo aqui. Mas também eu fiquei muito satisfeito de ver a cineasta brasileira Mariana Brenna, né, diretora de Manas, que esse ano vai ser destacada com o prêmio Woman in Motion Award, como talento emergente. E existe também uma residência no Festival de Cannes que seleciona 6 cineastas ao redor do mundo, 3 mulheres e 3 homens, né, para participar, em que eles têm a oportunidade de desenvolver seus longas. E esse ano a gente tem um brasileiro lá, um paulista chamado Rodrigo Ribeiro, vai participar nesses 2 meses lá da residência com o projeto Muganga, um longa de ficção científica, mistério e autodescobrimento. Eu acho que vai ser um projeto aí que vai ganhar uma projeção muito legal também agora participando dessa residência, e eu tô curioso para ver o que ver esse longa ganhando forma. Então, o Brasil vem forte aí nesse ano. Que bom. Marcos, muito obrigado pela tua participação. Vou virar outras vezes para falar de outros temas, inclusive da pesquisa que ele está desenvolvendo aí no mestrado. Até uma próxima, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo espaço. Muito bem, vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Muito bem, muito bem. A principal estreia da semana no Cinépolis e no Arcoplex é Karate Kid Lendas, de Jonathan Entwistle. Nesse filme, o Li Fong, um prodígio do Kung Fu, se muda para Nova York com a mãe e ele tenta ficar longe de brigas enquanto se adapta ao novo país, mas sua paixão pelo combate o leva a se inscrever em um torneio de artes marciais. Aí nós temos muito daquilo que já aparece no primeiro Karate Kid e também nas sequências, né? O filme, tanto, mexe muito com a questão da nostalgia e tem o Jack Chan, Ralph Macchio, né, que sempre será o nosso Daniel LaRusso, né? E também o Ben Wang, essa jovem promessa aí do cinema. O filme está tanto no Cinépolis quanto no Arcoplex. Os outros filmes que seguem em cartaz são Homem com H, que está no Arcoplex, Thunderbolts, da Marvel, né, que também é conhecido como Os Novos Vingadores, né, que está aí também nos 2 cinemas aqui da cidade. O sucesso de bilheteria é um filme Minecraft. Os filmes de terror Until Dawn, Noite de Terror, que está no Arcoplex, e A Mulher no Jardim, que está no Cinépolis. E também o filme de ação Contador 2 e Pecadores em sessão lá no Arcoplex. Amanhã, terça-feira, às 19 horas, no auditório da SESMA, o Cineclube Lanterninha Aurélio começa uma nova mostra dedicada ao mês de maio. Na verdade, semana passada nós já tivemos as primeiras exibições da mostra temática LGBTQIAPN+. Amanhã, segunda semana de filmes selecionados, Soul Point 44, Amor, um arco-íris multicor, de Márcio Paixão, Meu Arado Feminino, de Marina Polidoro, e Não Me Chame Assim, de Diego Magliorini, os 3 curtas-metragens aí em sessões no auditório da SESMA, lembrando que a entrada é gratuita a partir das 19 horas. Hoje, inclusive, comemora-se os 29 anos da TV Ovo, né, que o Marcos, inclusive, já participou algumas vezes das produções, né, desse importante canal que nós temos aqui.
para marcar essa data, o coletivo organizou uma programação especial para o Cineclube da Boca. Então, desde a semana passada, nós temos aí muitas produções feitas pela TV Ovo. E na próxima quarta-feira, às 19 horas, dia 14 de maio, nós teremos De Jovem para Jovem e Vidas em Projeto, que são documentários de produção coletiva de jovens participantes das oficinas de formação audiovisual do Núcleo de Cultura, Arte e Cidadania, ou NUCAC, né, da Nova Santa Marta. O Cineclube da Boca fica aqui no prédio 67, no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Lembrando, claro, a entrada é franca. Falecimento do cineasta James Foley na última semana. Ele faleceu aos 71 anos em Los Angeles, após uma longa batalha contra o câncer cerebral. Ele começou a carreira após um encontro com o famoso diretor Al Ashby, figura-chave da nova Hollywood, e estudou na Universidade de Nova York e também na USC de Los Angeles. Foley foi um diretor de filmes como Caminhos Violentos, de 1986, e Quem é essa Garota, de 87, filme que traz a Madonna no papel título. E também de episódios de séries como House of Cards e Hannibal. A sua última contribuição ao cinema foi na franquia 50 Tons de Cinza. Ele fez 2 filmes, né? A sequência 50 Tons Mais Escuros e 50 Tons de Liberdade. Fofoca do cinema. Chegou aquele momento, né? Fechando aqui o matinê. O Papa Leão XIV, eleito em maio de 2025, ou seja, algumas semanas atrás, após a morte do Papa Francisco, né, ele revelou que assistiu o filme Conclave antes da sua eleição para entender melhor o processo da escolha papal. O seu irmão, John Prevost, revelou que durante as horas que antecederam o conclave, eles conversaram um pouco e jogaram juntos para aliviar a tensão. Em tom de brincadeira, Prevost perguntou se ele havia assistido ao filme para saber como se comportar durante a eleição. Ao que o futuro Papa respondeu que sim, afirmando que tinha acabado de assistir. O filme Conclave, para quem não viu ainda, é um thriller que retrata o processo de escolha de um novo Papa, explorando intrigas políticas e questões de fé. O filme é baseado no romance de Robert Harris e recebeu grandes elogios, né, pela detalhada observação sobre o processo do conclave, embora também tenha gerado controvérsias dentro da Igreja Católica devido à sua abordagem dramática e também às várias reviravoltas ao enredo, né? A eleição do Papa XIV, do Leão XIV, né, foi bastante surpreendente no sentido da sua nacionalidade, né? O primeiro Papa norte-americano aí, e também muito jovem, né? Ele foi um dos cardeais mais jovens, aí que acabou também se tornando Papa na sequência. Ele foi eleito após a quarta rodada de votação, né? E aí sucede o Papa Francisco, né? Esperando que, né, tenha aí uma carreira similar ao desse Papa, que até hoje, né, a gente sempre fica lembrando aí com bastante bons olhos, né, o nosso Papa Francisco. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Matiné ao Vivo, em que conversamos sobre o Festival de Cannes com Marcos Oliveira. Você pode ouvir esse e outros programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será no dia 19 de maio, que conversaremos justamente sobre as produções audiovisuais da TV Ovo. Fechamos o matinê de hoje com a música Non Je ne regrette rien, de Edith Piaf, em homenagem justamente ao Festival de Cannes, uma música francesa e que está na trilha sonora do filme Piaf, um hino ao amor, de 2007, de Oliver Dahan. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema. UniFM 107.9, ZYO 130.